Boa noite, senhores vereadores, vereadoras. Boa noite, imprensa, ao amigo Forteschi, que nos acompanha aqui presencialmente, e aos demais que nos acompanham remotamente, aos presentes aqui na nossa reunião, e também aqueles que nos acompanham de casa, das suas casas. Vou iniciar falando a respeito também da eleição. Participei do pleito, sabemos todos nós, mesmo os que não participaram desse, de todas as dificuldades que é caminhar à procura do voto, ir até a casa do eleitor, conversar, colocar as nossas propostas. E meu primeiro agradecimento vai para aquelas pessoas que confiaram em tudo que eu apresentei, votando em mim. Independentemente do resultado dessa votação, algumas reflexões são muito necessárias. O vereador Adriano colocou, a vereadora Terezinha também, o vereador Darlan, que me antecederam, falaram sobre isso. Há problemas na questão relacionada aos partidos políticos que, por força da necessidade de se fazer legenda, acabam colocando um número maior de candidatos, e isso atrapalha as regiões. Mas veja, quando a gente começa a olhar alguns números, nós vemos que de todos os candidatos que nós tínhamos aqui, só contando 3 candidatos a deputados federais, aqui eu peguei aleatoriamente a Carol de Toni, o Zé Trovão e uma Júlia Zanata, que eu não sabia quem era. E fiz a somatória, deu 4.371 votos. Esses votos elegeriam o deputado Silvio Trevik, que estaria hoje na Câmara, que assumiria a Câmara dos Deputados para a próxima. Na questão dos aqui dois deputados, Ana Campanholo e Sargento Lima, levaram 4.100 votos juntos. Então, me parece que nós temos um modelo em que as pessoas ainda não se convenceram. Primeiro, que ter um deputado na nossa região, na nossa cidade, é de importância extrema, porque nós recebemos verbas de todos os deputados. Então, vem lá, o deputado X deu 400 mil reais para fazer 5 ruas. Gente, quantas ruas dá para fazer com 400 mil reais? O deputado tal trouxe 300 mil para fazer um posto de saúde. Nós vamos conseguir fazer um posto de saúde com 300 mil? É claro que não. É claro que esse tipo de situação a gente recebe, porque nós estamos numa situação no município que muitas vezes não dá para a gente dizer não, obrigado, eu não quero, né? Mas na realidade o município acaba assumindo uma contrapartida infinitamente superior àquela que foi trazida pelos deputados. Então, por isso a importância de termos deputados dentro da nossa região e esses deputados poderem sim trazer, aí sim, verbas de contribuição grandes para começar e terminar uma pavimentação de uma obra importante para o município. Não fazer lá na minha casa, na minha rua, na rua do meu vizinho, que é uma rua pequena, num primeiro momento. Todo mundo quer pavimentação na frente de casa. É lógico, eu quero, a minha rua não é pavimentada, eu também quero. Mas eu consigo compreender que a minha rua é uma rua sem saída, uma rua pequena, uma rua curta, e que há outras ruas no município que são extremamente mais importantes de ser pavimentadas, exatamente porque elas vão alcançar um número muito maior de pessoas. E, portanto, é o interesse de uma coletividade que deve se levantar em decréscimo de um interesse de uma minoria. E enquanto nós não tivermos pessoas que possam fazer essa busca de recursos, convênios, investimentos de obra do governo do Estado, do governo federal, nós vamos continuar sendo visitados de vez em quando com pequenos regalos de valores muito, muito insignificativos, e vamos continuar a nos contentar com isso. Erram os partidos, erram os candidatos, mas erra a nossa população, que não consegue enxergar a possibilidade e a importância de se ter alguém representando a nossa região. Ainda falando em a abstenção, embora tenha caído, são 11.500 eleitores que deixaram de comparecer, o que também faria diferença tanto para o deputado federal quanto para algum deputado estadual.
15% de votos brancos e nulos, ou seja, as pessoas, elas continuam. E daí, nos brancos e nulos, não dá para dizer, poxa, mas será que não tem uma pessoa, um indivíduo que possa alcançar aquelas condições que eu, como eleitor, tenho? Então, o modelo que nós vivemos hoje é um modelo que é complexo, mas que, se nós não nos conscientizarmos enquanto coletividade, nós vamos continuar sem representação. Mas viveu-se uma festa da democracia, nos pontos em que eu visitei como candidata, nas sessões em que eu compareci, havia uma paciência muito grande das pessoas nas filas, aguardando o seu momento de votação. Saliento também e parabenizo a todos os mesários que participaram e possibilitaram que a eleição acontecesse, e, em especial, a Polícia Civil e a Polícia Militar, que estavam presentes, fazendo rondas em todas as sessões eleitorais, garantindo a segurança de que cada eleitor pudesse levar de maneira livre e soberana a sua vontade na urna através do voto. E vamos tentar aprender, fazer dessa derrota mais um aprendizado para a nossa região. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, e em especial eu vou fazer um pedido aqui à vereadora Terezinha. Eu fiz na semana passada uma indicação, vereadora Terezinha, que tem me preocupado muito. Eu já conversei com a Secretaria de Assistência Social, não recebi retorno, que é a questão dos grupos de terceira idade. Os grupos de terceira idade, e eu não consigo entender o porquê, eles voltaram a se reunir depois da pandemia, mas eles não têm acompanhamento contínuo. Então, os grupos se reúnem, de vez em quando vai, eventualmente, uma pessoa lá para dar uma atividade, um alongamento, uma outra coisa, e os grupos não são acompanhados por monitores o tempo inteiro. E aí eu fico me pensando, eu penso por mim, eu tenho uma mãe idosa que não consegue, por conta de dificuldade de locomoção, fazer parte desse tipo de atividade, que é muito bom para a pessoa idosa, mas se fosse para eu deixar a minha mãe sozinha num local onde só há gente idosa, vocês já imaginaram se acontece alguma situação? Uma queda, uma situação eventual de algum problema. Os idosos têm que se virar sozinhos e não tem condição. No hospital, um idoso não pode ficar sozinho sem acompanhante. Como é que o município deixa essas pessoas ali reunidas, porque eles fazem parte, são grupos que fazem parte da assistência social, do atendimento da assistência social, e simplesmente eles são deixados por 2 horas nas tardes, uma segunda, outra quinta, depende de cada grupo, e eles são deixados às tardes completamente sozinhos. Na última quinta-feira eu fiz uma visita ao grupo da Serra Alta e não tinha ninguém. Eu perguntei, o que vocês vão fazer hoje? A gente não sabe o que vai fazer hoje. Ou seja, não tem ninguém que organize, não tem nenhuma proposta de atividade, as conversas ficam ali entre eles, e realmente o grupo, para ter essa interação, essas atividades, porque o grupo de terceira idade, a meu ver, ele é um grupo que vai permitir a socialização desses indivíduos, que muitos ficam sozinhos em casa. Hoje todo mundo trabalha, então a família não fica em casa, fica durante o dia no trabalho, e o idoso fica sozinho em casa. Mas tem que permitir a socialização, o desenvolvimento cognitivo, a questão da recuperação da memória através de jogos, atividades, e nada disso é proporcionado. Então, não vejo, vejo até com certa insegurança o fato de 20, 30, 40 pessoas idosas estarem ali sem nenhum tipo de acompanhamento. Então, peço à vereadora Terezinha, vereadora, que interceda junto ao prefeito municipal, e em especial à Secretaria de Assistência, para que a gente apresente uma solução para isso. Por exemplo, temos tantas universidades aqui. O município poderia entrar, de repente, fazer um convênio com os cursos de educação física, com os cursos de outros cursos da área da saúde, fisioterapia, que nós temos aqui, psicologia, para que se fizesse um rodízio e com um monitor do município se apresentasse, sim, outras atividades, feitas por monitores, por estagiários, mas que tivesse o acompanhamento contínuo durante todo o tempo de convivência ali, nesses encontros, tivesse o tempo inteiro acompanhamento de alguém do município, até por uma questão de segurança. Fiz também um pedido para a Rua Getúlio Vargas, e fui cobrada aqui quando fui pedir voto lá, e já havia feito pedido,
de uma faixa elevada na rua Getúlio Vargas. Houve várias situações de atropelamento de animais, quase o atropelamento de uma senhora idosa. Eu sei que já está feito, essa indicação foi feita, mas haveria necessidade de se dar uma resposta rápida para essa situação da rua Getúlio Vargas, que tem uma lombada bem no começo dela, mas no final ela tem uma baixada e acaba tendo um uso de velocidade bastante grande por todos os que trafegam ali. E queria finalmente fazer um comentário, né, e falar da importância da prevenção. Nós entramos agora no Outubro Rosa, né, o outubro que vai fazer com que todas nós, principalmente mulheres, possamos pensar a respeito da importância da prevenção, principalmente em relação ao câncer de mama, né? Faço a Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui da cidade, é uma instituição extremamente engajada no cuidado das mulheres, no cuidado, né, e na possibilidade de fazer com que mais e mais pessoas cada vez façam uso da prevenção. E todos nós que temos mães, filhas, irmãs, vamos então pedir, né, por uma questão de saúde pública mesmo, que cada uma delas vá e faça o seu preventivo, né, tome as cautelas necessárias, se informe sobre determinados sintomas, para que mais vidas não sejam perdidas com uma doença como essa, que, uma vez detectada logo no seu início, ela é perfeitamente curável. Senhor presidente, abro mão do meu tempo restante e meu boa noite a todos.